Tudo tranquilo, pessoal? Vamos corrigir agora a prova do Tribunal Superior Eleitoral, a prova de técnico judiciário. E ao fazê-lo, eu tenho que dizer logo para vocês, para quem me acompanha aqui, e eu falei, gente, nesse concurso o fiel da balança vai ser licitação, foram 17 itens. Isso vai ser o diferencial que vai empurrar você para dentro ou para fora do concurso. Então, cuidado na preparação da prova. Não negligencie nenhuma matéria, porque pode ser que essa matéria ela seja o ponto determinante e estratégico para levar você até a sua nomeação. Vamos lá, vamos trocar uma ideia e vamos começar a corrigir essa prova. Então, sou o professor Tiago Nóbrega, sou procurador federal, sou professor de Direito Administrativo e nós vamos aqui começar a corrigir a estrutura da nossa prova. Vamos aqui, a primeira questão de Direito Administrativo que nós temos é a questão de número 31. No que diz respeito a agentes públicos, julgue o item a seguir, considerando as disposições legais e o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. A fixação da remuneração de servidores públicos deverá observar, entre outros critérios, a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira. Essa redação é a redação clara e direta da própria Constituição Federal. Então, a questão está verdadeira, não tem qualquer sobressalto, qualquer tipo de dúvida ou qualquer espécie de recurso. Está aqui, ó, artigo 39. A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira, os requisitos para a investidura e as peculiaridades do cargo. Então, questão número 31, verdadeira. Questão de número 32. Acerca de licitações e processos licitatórios, julgue os itens subsecutivos de acordo com o disposto na Lei 14.133 e com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Perceba aqui que é a primeira questão de licitação. Primeiríssima questão de licitação na parte de conhecimentos gerais. Nós temos uma outra pancada de questões lá na parte de conhecimentos específicos. A administração pública, mediante prévia declaração de interesse público, poderá combinar as modalidades de licitação previstas na Lei 14.133. Essa daqui é uma questão que você não pode errar, jamais, porque é vedada aqui a combinação de modalidades. Para além disso, também é vedado aos estados e municípios, utilizando sua competência suplementar, criar novas modalidades de licitação, porque essa aqui é competência da União. Normas gerais. Modalidades de licitação é caracterizada pelo Supremo como normas gerais, por isso somente a União detém essa competência. Aqui na questão aqui de 32 está falsa. E olha só o que está aqui. Artigo 28 é o que trata das modalidades. E o parágrafo 1º ele aponta, além das modalidades referidas no caput deste artigo, a administração poderá servir dos procedimentos auxiliares. Procedimentos auxiliares, então não pode combinar. Procedimento auxiliar, credenciamento, sistemática do registro de preço, SRP, procedimento de manifestação de interesse. Então, cuidado aqui com isso. E o parágrafo 2º, ele é caricato, ele vai direto. É vedada a criação de outras modalidades de licitação ou ainda a combinação daquelas referidas no caput deste artigo. Então, não pode nem criar, nem tampouco combinar aqui as modalidades de licitação. Então, a questão está errada. Próxima questão, número 33. Lei local pode estabelecer como condição para participação no certame licitatório que a empresa licitante tenha fábrica ou sede na respectiva unidade federativa, sem que se infrinja o princípio da igualdade. Aqui a questão está falsa, porque infringe o princípio da igualdade. Não posso aqui criar um regime diferenciado com relação ao domicílio, a sede da empresa, porque isso fere o princípio da impessoalidade, isso fere a sua dimensão da impessoalidade chamada igualdade. E existe uma vedação expressa na lei de licitação com relação a esse tipo de comportamento e esse tipo de atendimento. O 33 também está falso. Aí está aqui, ó. É vedado ao agente público designado para atuar na área de licitações e contratos, ressalvados os casos previstos em lei. Admitir, prever, incluir ou tolerar nos atos que praticar situações que comprometam, restringam ou frustram o caráter competitivo do processo licitatório, inclusive nos casos de participação de sociedades cooperativas. Estabeleçam preferência ou distinção em razão da naturalidade, da sede ou do domicílio dos licitantes. Essa linha B
do inciso 1º do artigo 9º da Lei 14.133, que resolve essa nossa questão, transformando ela em uma questão falsa. E, continuando, a linha C, seja impertinentes ou irrelevantes para o objetivo específico do contrato. Inciso 2º, estabelecer tratamento diferenciado de razão comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra empresa brasileira e estrangeira, inclusive no que se refere à moeda, modalidade, local de pagamento, mesmo quando envolvido financiamento de agências internacionais. Opor resistência injustificada a andamento de processo, indevidamente retardar ou deixar de praticar ato de ofício ou praticá-lo contra disposições de lei. Veja só o que diz aqui a questão 33. A lei local pode estabelecer como condição para a participação no certame licitatório que a empresa licitante tenha fábrica ou sede na respectiva unidade federativa. Está falso. Não pode. Questão número 34. O processo licitatório será dispensável para a contratação que mantenha todas as condições definidas em edital de licitação realizada há menos de um ano, quando se verificar que naquela licitação não tenham surgido licitantes interessados ou não tenham sido apresentados propostas válidas. Aqui está verdadeiro. Aqui é a hipótese de dispensa de licitação no caso de licitação deserta e licitação fracassada. E nós temos aqui, é dispensável a licitação, inciso 3º, para a contratação que mantenha todas as condições definidas no edital de licitação realizada há menos de um ano, quando se verificar que naquela licitação não surgiram licitantes interessados ou não foram apresentadas propostas válidas, ou as propostas apresentadas consignaram preços manifestamente superiores aos praticados no mercado ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes. Então, a questão aqui de número 34, ela está verdadeira, porque trata de fato de uma licitação dispensável. Lembrando que nesse caso poderia-se fazer a licitação, mas por razões de conveniência e oportunidade, não faz. Questão aqui 35. Aí aqui, questão extremamente simples. Em relação à organização administrativa, julgo os itens a seguir. As autarquias podem ser de direito público ou privado, conforme o regime que lhe for atribuído à lei instituidora. Está falso. A autarquia ela não pode ser de direito público ou direito privado. Aqui, a autarquia é sempre de direito público. Para você aqui mudar e transformar essa questão em correta, você poderia substituir a autarquia por fundação. A fundação pública pode ser de direito público ou direito privado, e de acordo com a jurisprudência mais atual do STF, aqui isso vai depender do regime que for atribuído à lei instituidora. Então, 35 aqui está falso. Vamos para 36, autarquia de direito público. Questão de número 36. Na administração pública, a desconcentração ocorre entre pessoas jurídicas diversas. Falso. Desconcentração é na mesma pessoa jurídica. Eu divido internamente as competências. A desconcentração. A concentração é você reunir órgãos distintos dentro da mesma unidade. E aí você concentra. Desconcentrar é dividir. Concentrar é reunir. Enquanto na descentralização se caracteriza pela distribuição interna de competências. A descentralização é criar entidades administrativas, que são as entidades da administração indireta. Tem várias espécies de descentralização, são 3. Enquanto a descentralização se caracteriza pela distribuição interna de competências no âmbito da única pessoa jurídica mediante especialização interna. Tá falso. Aqui os conceitos eles estão trocados em desconcentração e descentralização. Então a questão 36 ela está falsa. Só lembrando, desconcentração tem 3 tipos. Desconcentração é em razão da matéria, em razão da hierarquia e em razão da localidade. E a descentralização também nós temos 3 tipos. Descentralização territorial, descentralização administrativa e descentralização por colaboração. São as 3 espécies. Além da descentralização política, que aí é matéria de direito constitucional. Então, questão número 36, ela está falsa. Caso vocês queiram aqui uma aula específica para falar dessas espécies e tipos de desconcentração e descentralização, é só colocar nos comentários aqui abaixo que eu venho e faço vídeo específico para vocês. Então, questão número 36, falsa. Questão de número 37. A respeito do controle da administração pública, julgo o item a seguir.
O Poder Judiciário deve manter o controle interno, de forma integrada com os demais poderes, com o objetivo, entre outros, de comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e à eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos e entidades da administração federal, bem como a aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. A questão 37, ela está correta, na verdade, ela faz uma mescla entre controle interno e as redações tratando de controle. O Poder Judiciário, ele precisa, sim, aqui, ter um controle interno para aferir legalidade, para aferir legitimidade, eficácia, eficiência. Então, essa ideia aqui do controle interno do Poder Judiciário é para aferir seus próprios atos. Aferir, controlar, aferir a legitimidade, buscar conformidade. Essa questão 37, ela foi apontada pela banca como verdadeira. Se você for muito a ferro e a fogo aqui nessa questão, você tem um problema na parte final, na etapa final. Porque, veja, o Poder Judiciário deve manter o controle interno de forma integrada com os demais poderes, com objetivo, entre outros, de comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial. Beleza. O controle interno ele vai fazer isso dentro do Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário, como ele realiza a função administrativa de maneira atípica, ele precisa se controlar internamente para verificar se ele está praticando os atos de maneira legítima. Sendo que essa parte, depois, aqui, dessa estrutura, veja, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como a aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. Aí, essa parte final aqui não é papel do controle interno do Poder Judiciário. Então, aqui a questão que ela está apontando. Veja, a respeito do controle da administração pública, julgo os itens a seguir. O Poder Judiciário deve manter controle administrativo interno, de forma integrada com os demais poderes, com objetivo, entre outros. Então, tudo que vem depois daqui, dessa vírgula, se refere ao controle interno do Poder Judiciário. Sendo que o controle interno do Poder Judiciário, ele não vai buscar aqui, deixa eu só assinalar para vocês compreenderem. Se vocês se fizer sentido aqui, o que eu estou falando, você deixa nos comentários, que como prazo de recurso ainda nós temos, eu consigo fazer a razão do recurso e mandar para vocês. Essa parte aqui, ó, tá errada. Nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. Não é missão do controle interno do Poder Judiciário. Aí aqui essa parte, ela tá errada. A banca apontou como correta. Vamos ver se a gente busca aí anular essa questão. 38. Dado o limite do controle judicial sobre a administração pública, o Poder Judiciário não pode determinar que um estado ou município realize concurso público, visando a contratação de médicos em caso de ausência ou deficiência grave do serviço de saúde, pois tal determinação violaria o princípio da separação dos poderes. 38, aqui, a banca apontou como falsa, certo? E está falsa de fato, porque essa é a jurisprudência aqui do STF que buscaram para construir essa questão, esse recurso extraordinário. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltada à realização de direitos fundamentais em caso de ausência ou deficiência grave no serviço não viola o princípio da separação dos poderes. Então, o Poder Judiciário está dizendo que, ok, certo, pode intervir. A adesão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades que serão alcançadas e determinar a administração pública que apresente um plano ou meios adequados para alcançar o resultado. No caso de serviço de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais e organizações da sociedade civil de interesse público. Então, o que disse o STF? Que pode o Poder Judiciário mandar o Poder Executivo fazer concurso público. Olha só o que diz a questão. Ó. Eu vou voltar aqui na questão. Dado o limite do controle judicial sobre a administração pública, o Poder Judiciário não pode determinar que um estado ou município realize um concurso público visando a contratação de médicos em caso de ausência ou deficiência grave do serviço de saúde, pois tal determinação violaria o princípio da separação dos poderes. Aqui ele pode fazer. Então a questão ela está errada, de acordo com essa jurisprudência aqui do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário 684-312. 39.
O controle externo da administração pública federal pelo Poder Executivo será exercido pelo Tribunal de Contas da União, conforme expressamente previsto na Constituição Federal. Tá falso, quem faz o controle externo aqui é o Congresso Nacional. Artigo 71. Controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com auxílio do Tribunal de Contas, ao qual compete. Então, aqui, o controle externo é do Congresso Nacional com auxílio do Tribunal de Contas. Não é o Tribunal de Contas que realiza o controle externo. Deixa eu só voltar à questão que eu estou curioso. Eu bater aqui, caiu uma ficha aqui, deixa eu ver. O controle externo da Administração Pública Federal pelo Poder Legislativo será exercido por meio do Tribunal de Contas, conforme expressamente previsto na Constituição Federal. Não, está errado. Eu estava querendo puxar a ideia de que o controle externo da administração federal será exercido pelo Poder Legislativo, pelo Congresso Nacional. Eu queria ver que se ele teria algum limite, porque o controle externo também pode ser feito pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário também pode fazer o controle externo da administração pública. Mas aqui ele está falando de controle externo da administração pública pelo Legislativo, é o Congresso Nacional, tá? A questão está falsa. Questão de número 40. No que se refere à responsabilidade civil do Estado, julgo os itens a seguir, considerando as disposições legais e o entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores. Para a responsabilização de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, não é necessária a demonstração de culpa em relação aos danos que tenham sido causados por seus agentes a terceiros usuários e não usuários do serviço público por ela prestados. Aqui essa questão 40, ela está verdadeira, é a redação do artigo 37, parágrafo 6º. Esse tipo de questão você não pode errar se você está se preparando em alto nível, porque é uma questão que sempre cai em prova de concurso. É o tipo de questão que você não pode errar. Veja, as pessoas jurídicas de direito público, quais são de direito público? A administração direta e a administração indireta, autarquias, e fundações públicas de direito público. E aí você tem, e as de direito privado, prestadora de serviço público. Direito privado, prestadora de serviço público, fundação de direito privado, prestadora de serviço público, empresa pública, prestadora de serviço público, sociedade de economia mista, prestadora de serviço público e qualquer entidade que aqui preste serviço público. Aí vem, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadores de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de conduta dolosa ou culposa. Então, aqui eu não preciso comprovar conduta dolosa ou culposa. Aí a questão de número 40, ela está verdadeira. Questão número 45. Essa questão 45, ela está em direito constitucional, mas trata-se de fato de direito administrativo. No que diz respeito à organização do Estado e à administração pública, julgue os itens a seguir. Os servidores públicos, mesmo os civis, não gozam de todos os direitos sociais aplicáveis aos trabalhadores em geral. A questão aqui ela está verdadeira, não se aplica a todos os direitos sociais aos servidores públicos. Está aqui, ó. O artigo 39, parágrafo 3º da Constituição Federal estabelece, aplica aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no previsto no artigo 7º. Aí são apenas esses incisos que aqui estão para o servidor público usufruir dos direitos sociais que se encontram no artigo 7º. Então, aqui nós terminamos a parte de conhecimentos gerais e aí a gente vai começar a parte de conhecimento específico. Já deixa aqui a sua inscrição no canal, já curta esse vídeo, já coloca aqui no comentário como é que você saiu na prova. Qual foi das matérias que você sentiu a maior dificuldade? Para ver se eu consigo te auxiliar. Deixa aqui nos comentários. Vamos agora aqui para a parte de conhecimentos específicos. Vamos para cá. Questão número 102. No que se refere a direitos e deveres e responsabilidades dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, julgue os próximos itens, considerando as disposições da Lei 8.112. Atender ao público com presteza e guardar sigilo sobre assunto da repartição são deveres do servidor. Está lá no artigo 116 da Lei 8.112. Enquanto zelar pela economia do material, conquanto não seja um dever legal, está falso. É um dever legal também. É uma boa prática recomendada em observância ao princípio da economicidade. De fato é.
uma boa prática associada à economicidade, associada ao princípio da eficiência, mas o problema é que é um dever. Olha só o que tem aqui, ó. São deveres do servidor público atender com presteza ao público em geral, prestando informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo, zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público. Então, a questão está falsa porque zelar pela economia do material é um dever também. Questão 103. É direito do servidor ausentar do serviço durante o expediente, desde que a ausência seja justificada posteriormente. É falso, é proibido o servidor se ausentar-se do expediente sem autorização da chefia. Tá falso, 103 está aqui, ó. Ao servidor é proibido ausentar do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato. Falso. 104. É dever do servidor informar a autoridade superior ou a outra autoridade competente acerca da irregularidade de que tenha conhecimento em razão do cargo, independentemente de quem supostamente a tenha cometido. A questão aqui, ela está verdadeira. Alguns cursos estão apontando aqui a viabilidade de recurso, eu creio que não. Eu queria a opinião de vocês também. Porque, veja só, o artigo 104 estabelece a dever do servidor informar a autoridade superior ou a outra autoridade competente. Caso aqui a irregularidade seja da autoridade superior, imediatamente superior, aí vai ser outra autoridade competente. O que o pessoal está falando, e aí apresentando recurso, é que ao não falar, ele criaria uma estrutura que deixaria a questão errada, ou violaria a objetividade da questão. Minha visão não é essa. As duas autoridades estão aqui, que eu vou mostrar para vocês agora a redação aqui do artigo 116. Veja só, a gente volta aqui ao item 116. É dever do servidor público levar as irregularidades que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da autoridade superior ou, quando houver suspeita do envolvimento desta, ao conhecimento de outra autoridade competente para apuração. Então, levar aqui as irregularidades que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da autoridade superior ou, quando essa for suspeita, ao conhecimento de outra autoridade competente. Então, ou é a autoridade superior ou outra autoridade competente. Está contemplado nisso do item. Representar contra ilegalidade, omissão, abuso do poder. Aqui o dever do servidor. Aqui a representação de que trata o inciso 12 será encaminhada pela via hierárquica e apreciada pela autoridade superior àquela contra a qual é formulada, assegurada aqui ao representado ampla defesa. Veja só o que é que tem. É dever do servidor informar a autoridade superior ou outra autoridade competente acerca de irregularidade de que tenha conhecimento em razão do cargo, independentemente de quem supostamente tenha cometido. A questão está verdadeira e não tem como recorrer aqui não, tá? Certo. Eu posso até estar mordendo minha língua, né? Mas, enfim. Aí começa a pancada de licitação. Aqui, de novo, com base no disposto na Lei 14.133, de 2021, julga os itens a seguir em relação à contratação de bens e serviços e ao acompanhamento da execução contratual nas organizações públicas. A construção da sede de um novo Tribunal Regional Eleitoral orçado em 180 milhões de reais é considerada uma obra de engenharia de grande vulto. Falso, certo? Falso. É acima aqui de 200 milhões de reais e já com a atualização, 239 milhões, obras de grande vulto. Tá aqui, ó. 107 falsa. 108. O modelo de execução do objeto contratual deve descrever como a consecução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo contratante. Aqui, ó. Aqui, ó. Veja só o desenho que nós temos dessa questão. Vejam só. Esse tipo de questão é uma das questões, assim, terríveis. É quando você vê que o examinador que faz essa prova é uma pessoa mal amada. Olha só a redação, novamente. O modelo de execução do objeto contratual deve descrever como consecução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo contratante. Veja, todos os gabaritos extraoficiais erraram essa questão. A banca apontou como errada. E está errada por uma pegadinha. Veja só no artigo 6º, inciso 23. O termo de referência é o documento necessário para a contratação de bens e serviços que deve conter os seguintes parâmetros e elementos descritivos. Aí o modelo de execução. Modelo de execução do objeto. Consiste na definição como o contrato deverá produzir os resultados pretendidos desde o seu início até o seu encerramento. Isso aqui é o modelo de execução. É o que eu pretendo aqui com o objeto contratual.
Já o modelo de gestão do contrato, ele está embaixo, descreve como a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo órgão ou entidade. Então, aqui o modelo de gestão é como vai ser fiscalizada, certo? Como eu vou fiscalizar. E o modelo de execução do objeto, aqui se refere à definição de como o contrato vai produzir resultados pretendidos desde o seu início até o encerramento. A banca trocou. Aqui, ó. Modelo de execução para modelo de gestão de contrato e apontou a alternativa como falsa, a 108. 109. Em se tratando de licitações e contratações com recursos provenientes de empréstimo de organismo financeiro em que o Brasil seja parte, podem ser admitidas condições peculiares à seleção e à contratação constante nas normas do organismo, desde que respeitados os requisitos legais. Aí, aqui, extremamente abrangente, ela está verdadeira, mas é essa daqui, a redação do artigo 1º, parágrafo 1º. Nas licitações e contratações que envolvam recursos provenientes de empréstimos ou doações oriundos de agência oficial, de cooperação estrangeira ou de organismo financeiro de que o Brasil seja parte, podem ser admitidas condições decorrentes de acordos internacionais aprovados pelo Congresso Nacional e ratificados pelo Presidente da República, condições peculiares à seleção e à contratação constante em normas e procedimentos das agências ou organismo internacional, desde que. Aí tem essas 3 alíneas como requisitos para que se consiga atender. Eu tenho um problema com essa questão da maneira como ela foi desenhada. Porque, veja, são 3 requisitos. Sejam exigidas para a obtenção do empréstimo ou doação, não conflitem com os princípios constitucionais em vigor, sejam indicadas no respectivo contrato de empréstimo ou doação que tenham sido objeto de parecer favorável do órgão jurídico do contratante do financiamento, previamente à celebração do contrato. Essas 3 alíneas aqui, estaria contida aqui. Se você entender que respeitados os requisitos legais é respeitar aquelas 3 alíneas, então a questão estaria verdadeira. Sendo que eu não gosto dessas questões incompletas da maneira como ela foi desenhada aqui, certo? Então, a banca apontou como correta. A meu ver, está faltando elementos aqui, porque se tratando de licitações e contratações com recursos provenientes de empréstimos de organismo financeiro de que o Brasil seja parte, podem ser admitidas condições peculiares à seleção e à contratação constante das normas do organismo. Beleza, tá aqui, ó. Condições peculiares à seleção, tá aqui, ó. Condições peculiares à seleção e à contratação constante, normas e procedimentos das agências ou organismos, desde que. Veja, quando você diz, desde que respeitar os requisitos legais, é todo ordenamento jurídico, meu amigo. E aí é extremamente genérico, teria que colocar aqui essas 3 alíneas. Então a questão ela rompe um pouco a objetividade, que não é a ideia de um concurso com questões objetivas, dessa primeira etapa preambular. A banca apontou como verdadeira, a meu ver, ela está falsa. Se você quer que eu desenhe um recurso, é só colocar aqui nos comentários. 110. Considere que uma organização pública instrua um processo para licitação e contratação de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra. Julgue os itens seguintes, à luz do disposto da Lei 14.133, 2021. Dedicação exclusiva de mão de obra ela quer que aquela pessoa execute aquela atividade durante todo o período contratual. Recepcionista, motorista, telefonista, ASG, bombeiro hidráulico, todas essas pessoas vão executar durante todo o período contratual as atividades dentro da administração pública. Esse é o contrato com dedicação exclusiva de mão de obra, tá? Aí, veja, o item a ser resolvido. É inadmissível o compartilhamento pela contratada dos recursos humanos e materiais da referida contratação para execução simultânea de outros contratos. Tá verdadeiro, não pode dedicação exclusiva de mão de obra a pessoa, o empregado contratado pela empresa e que presta serviço para a administração pública tem que permanecer dentro da administração pública e não pode ter compartilhamento. Que tá aqui, ó. O artigo 6º, inciso 16, serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra. Aqueles cujo modelo de execução contratual exige, entre outros requisitos, que os empregados contratados fiquem à disposição nas dependências do contratante para prestação de serviços. O contratado não compartilha os recursos humanos e materiais disponíveis de uma contratação para execução simultânea em outros contratos. O contratado possibilita a fiscalização pelo contratante quanto à distribuição, controle e supervisão de recursos humanos alocados em seus contratos. Artigo 6º. Qual o sentido disso? É porque o objeto contratual é necessário que aquela pessoa que está prestando serviço para a administração pública, no caso a empresa que contrata a pessoa, vai ter que se apropriar de um conjunto de informações que,
Quando você troca o recurso humano, tem uma curva de aprendizado que é muito longa e causa prejuízo à administração pública. Por isso que é desenhado essa espécie e esse estilo de contratação. Então tá certa. 111. Considerando que uma organização pública instrua seu processo de licitação e contratação de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, julga os itens seguintes, à luz do disposto na Lei 14.133 de 2021, porque o cabeçalho era o mesmo desses itens. Em regra, os empregados da pessoa jurídica efetivamente contratada pela organização pública deverão ficar à disposição nas dependências da contratante para a prestação de serviços. Tá verdadeiro. É exatamente o que a gente acabou de enxergar e ver. Aqui, ó. Fica à disposição nas dependências da contratante para a prestação dos serviços. 112, é o mesmo cabeçalho. No caso em questão, a utilização de conta depósito vinculada é imprópria como instrumento de asseguração do cumprimento de obrigações trabalhistas pela contratada. Tá falso, é própria, é um instrumento para garantir as verbas trabalhistas, eventual atraso no pagamento dos salários. Então, aqui 112 é falsa. Tá aqui, ó, 121, parágrafo 3º. Nas contratações de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, para assegurar o cumprimento de obrigações trabalhistas pelo contratado, a administração, mediante disposição em edital ou em contrato, poderá, entre outras medidas, exigir caução, fiança bancária, contratação de seguro-garantia com cobertura para verbas rescisórias e inadimplidas, condicionar o pagamento à comprovação de quitações das obrigações trabalhistas vencidas relativas ao contrato, efetuar o depósito de valores em conta vinculada. É uma conta vinculada para aquele contrato. Então, cada contrato com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, você abre uma conta vinculada para que as verbas rescisórias, férias, 13º fiquem lá naquela conta. E cada evento gerador que ele venha a acontecer, você pode tirar da conta vinculada e efetuar o respectivo pagamento. Então, aqui, a questão está falsa, porque fala que é impróprio. Não é imprópria, é adequada e necessária. Questão 113. Com base na Lei 14.133, julgue os itens seguintes no que diz respeito ao acompanhamento da execução contratual. Os emitentes de seguro e garantia devem ser notificados pelo contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração dos cumprimentos de cláusulas contratuais. 113 está verdadeira. É a redação expressa aqui, ó, do artigo 137, parágrafo 4º. Os emitentes das garantias previstas no artigo 96 deverão ser notificados pelo contratante quando início de processo administrativo para apuração do descumprimento de cláusulas contratuais. Está correto. 114. O recebimento provisório de obras e serviços deve ser realizado pelo responsável por seu acompanhamento e sua fiscalização, mediante termo detalhado quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico. Essa questão 114 está correta. Nós temos o recebimento provisório e o recebimento definitivo de obras, serviços e aquisições. Aí aqui no recebimento provisório de obra, 140. O objeto do contrato será recebido, em se tratando de obras e serviços, provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico. Está aqui, ó. Recebimento. Ele dá um atestado que a estrutura técnica, o projeto básico, o projeto executivo foi executado de maneira adequada. Então, aqui a questão que nós temos, ela está correta. Não tem nenhum sobressalto aqui. Questão 115. O registro do empenho de dotações orçamentárias pode ser realizado mediante simples apostila, desde que tal registro não caracterize a alteração do contrato. 115 está correta também. Aqui é a redação simples do artigo 136, que é com relação à alteração da estrutura contratual. Quando existe uma alteração substancial no contrato, é necessário que se faça por termo aditivo. E aí você faz um termo aditivo e acrescenta as cláusulas ou modifica as cláusulas. Quando a estrutura é uma modificação muito simples de regularidade administrativa, aí você não faz por termo aditivo, você faz por apostilamento, que é o que está no artigo 136. Registros que não caracterizam a alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração do termo aditivo com as seguintes situações: variação do valor contratual para fazer face a reajustes ou repactuação de preços previsto no próprio contrato, atualização, compensação ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento previstas no contrato, alteração na razão ou na denominação social do contratado, empenho em dotações orçamentárias, que é o objeto da nossa questão. Então a questão está correta.
116. Julga os próximos itens a respeito dos papéis do fiscalizador do contrato e do preposto da contratada. Nas obras de reforma de unidade administrativa da Justiça Eleitoral, deve-se manter no local da obra preposto aceito pela administração para apresentar a contratada na execução contratual. Está correto. Está aqui, artigo 118. O contratado deverá manter preposto aceito pela administração no local da obra ou do serviço para representá-lo na execução do contrato, sem qualquer dor de cabeça. 117. Ainda que o controle interno da organização pública não possa auxiliar o fiscal do contrato, o assessoramento jurídico deve subsidiá-lo com informações necessárias para prevenir riscos na execução do contrato. Artigo 117 está falso. Está aqui, parágrafo 3º. O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e controle interno da administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual. Então, aqui a questão está falsa, porque é o assessoramento jurídico e o controle interno. 118. O servidor que possui vínculo de parentesco colateral de 4º grau com o preposto da contratada habitual para a execução de serviços na mesma organização não pode ser indicado como fiscal da aludida contratação. Aí está aqui, será vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica se aquela ou os dirigentes dessa mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista, civil com o dirigente do órgão, entidade, contratante ou com agente público desempenho função na licitação e atue na fiscalização, na gestão do contrato, ou se daqueles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral por afinidade até o 3º grau. Aí tá aqui, O servidor que possui vínculo de parentesco colateral de 4º grau. É até 3º grau, certo? Não é 4º grau. Então, 118, falso. 119. Acerca da aplicação das penalidades e sanções administrativas, julga os itens que se seguem, conforme a Lei 14.133. A reabilitação da licitante ou da contratada perante a autoridade que aplicou a penalidade será efetivada quando cumpridas as duas seguintes obrigações: reparação integral do dano causado à administração pública e o pagamento integral da multa. Não é somente isso, tá? Tá falsa a 19. Tá aqui, reparação integral do dano, pagamento da multa, transcurso de 1 ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 anos de aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade, cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo, análise jurídica prévia com um posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste artigo. Então, aqui a questão de número 119 está falsa. 120. Na aplicação de sanções à contratada, devem ser levadas em consideração a natureza e a gravidade da infração cometida, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e a implantação ou aperfeiçoamento do programa de integridade conforme as normas e as orientações dos órgãos de controle. A questão aqui está verdadeira, é a redação aqui do artigo 156, que é utilizado para desenho da aplicação das penalidades. Vejam, na aplicação das sanções serão considerados a natureza e a gravidade da infração cometida, as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, os danos que dela provierem para a administração pública, implantação e aperfeiçoamento de programa de integridade conforme normas e orientações dos órgãos de controle. Tranquilo? Então, vejam só, essa é a correção de técnico judiciário. Se você precisa de alguma dessas questões que eu falei que cabe recurso, é só você colocar aqui no comentário. E vou deixar aqui para vocês também gratuitamente um link para vocês assistirem 2 aulas de licitação, para caso aqui você queira aprimorar e conhecer a estrutura da licitação, como ela deve ser conhecida, aí você se matricula, é gratuito, e aí você assiste as aulas e qualquer coisa você troca uma ideia comigo. Tranquilo? Não deixa de se inscrever no canal, curtir o vídeo e um cheiro no coração de vocês. Um grande abraço e até a próxima.